Olá, senhores. Estamos aí com mais uma questãozinha de dinâmica, envolvendo também o movimento circular, né? Com o movimento circular. Olha só. Considera um cilindro vertical de raio R igual a 4 metros, girando em torno do seu eixo. Uma pessoa no seu interior está encostada na parede interna. O coeficiente de atrito entre sua roupa e a parede do cilindro é meio. O cilindro começa a girar com velocidade angular ômega. Quando essa velocidade atinge determinado valor, o piso horizontal do cilindro é retirado e a pessoa não escorrega verticalmente. Esse aparelho existe em parque de diversões e é conhecido por rotor. Adote G igual a 10 metros por segundo a cada segundo. Determine o menor valor da velocidade angular para ocorrer o fenômeno descrito. Então, senhores, primeira coisa que nós vamos fazer, vamos indicar as forças que estão agindo no corpo, já considerando que não tenha mais o chão para essa pessoa. Ele falou aqui, ó, o chão, ele some, ele sai dali, né? E aí a pessoa fica com um vão abaixo dos seus pés, porém ela não escorrega. Por que ela não escorrega? Vamos analisar, ó. As forças que estão atuando nela são, então eu vou considerar esse retângulozinho cinza, a nossa pessoinha ali, tá? Aqui eu tenho a força peso, que é vertical para baixo. O que não deixa essa pessoa escorregar é o atrito, né, que existe entre ela e a parede ao qual ela está apoiada aqui. Então eu percebo que aqui nós temos uma força de atrito, tudo bem? Agora, aonde ela está apoiada? Ela está apoiada nesta superfície aqui, ó. Olha que bacana. A pessoa está apoiada nessa superfície, ela está com as costas dela apoiada nessa superfície. Como o cilindro está girando aqui, senhores, vamos supor que ele esteja girando nesse sentido aqui, ó. A tendência é que esse corpo faça isso, ó. No momento que ele gira, se aqui onde ela está encostada quebrasse e fizesse um buraco, a pessoa ia escapar. Então perceba que em função do movimento de giro da pessoa, a tendência da pessoa é querer escapar em algum ponto, né? Em algum ponto ela sempre quer escapar pela tangente. Então essa pessoa com certeza está empurrando para a direita a parede do cilindro. Por reação, a parede do cilindro empurra a pessoa para o lado contrário, ou seja, para a esquerda. Essa força, que é em função do contato do corpo com uma superfície, é o que nós chamamos de normal, senhores. Essa é a força normal. Olha lá, ó. É uma força perpendicular à sua superfície, indo da superfície para o corpo. Então eu percebo que agora a normal não é sempre vertical para cima, não. Ela é sempre perpendicular à superfície, não da superfície para o corpo. Mas eu sempre desenho vertical para cima. É porque a maioria dos exercícios que aparecem, o corpo está apoiado numa superfície horizontal, senhores. Mas ela não é para cima. Lembre-se, num plano inclinado, você acaba desenhando a normal inclinada junto com o plano, né? Perpendicular ao plano. Então, nesse caso, a normal ela aponta para o que seria o centro de um movimento circular, ó. O corpo realiza aqui para nós um movimento circular. Ela gira com uma certa velocidade angular, que nesse caso é o que o exercício está pedindo para nós aqui, certo? Então olha só que bacana. Como na vertical ela nem sobe nem desce, ela não escorrega, nós sabemos que quem puxa para cima tem a mesma intensidade de quem puxa para baixo. Então se a gente for trabalhar na direção Y, ó, em Y, temos que a força de atrito que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade do peso que puxa essa pessoa para baixo. Como é que a gente calcula a força de atrito mesmo? É o μ vezes a normal. Tudo isso é igual a massa m vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, se a gente isolar a normal, nós vamos perceber aqui em y que a normal é a massa vezes a gravidade e o coeficiente de atrito μ, que está multiplicando a normal, passa para o outro lado, dividindo. Pronto. Não é o que ele pediu, mas já é uma referência para nós, né? O valor da normal seria esse, a massa da pessoa, vezes a gravidade, que nós sabemos que vale 10, dividido pelo μ, que vale meio. Agora, eu vou trabalhar em x. Eu percebo ali, senhores, se vocês notarem, nós temos 3 forças, né? Força de atrito, força peso e a força normal. O peso e o atrito se anulam. A normal não tem ninguém para anular. Isso significa que a normal é o que resulta
da ação dessas três forças. Ela é a nossa resultante. Porém, ela é uma resultante que está empurrando o corpo numa direção fixa, reta, no movimento retilíneo, ou ela é uma resultante que, num movimento circular que o corpo faz, ela aponta para o centro do movimento circular? É a única coisa que a gente tem que analisar nisso. Porque o que a gente vai aplicar agora é a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se o movimento for retilíneo e eu tiver resultante, ela é chamada resultante tangencial. Então a gente trabalha com a aceleração tangencial, lembra? Delta V sobre delta T, V voat, sorvetão, Torricelli, aquela aceleração, certo? Nesse caso, o movimento não é retilíneo, é um movimento circular. Então a resultante, ela está em função de uma aceleração que é chamada centrípeta. Portanto, nós vamos chamar essa resultante de resultante centrípeta, justamente porque aponta para o centro de um movimento circular. E quem faz o papel da resultante centrípeta para nós aqui, ó, é a normal. Então vai ficar normal é igual a massa vezes. Vamos relembrar? A aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Só que eu tenho uma relação entre velocidade linear e a angular, que é o famoso V ômega R, V bundinha rebolando. Se eu substituir esse trambolho aqui dentro, ó, nós vamos ficar o V, que pode ser substituído por ômega vezes R, só que tudo isso ao quadrado, dividido pelo raio. Nós vamos ficar que a aceleração centrípeta pode ser calculada desse jeito, ó. Ômega ao quadrado vezes o raio ao quadrado. Só que o raio ao quadrado dividido pelo próprio raio vai cancelar um R, sobra um R lá em cima ainda, né? Então uma maneira que tem de calcular a aceleração centrípeta é fazendo ômega ao quadrado vezes R. E eu vou trabalhar com ela, porque ele quer o ômega, né? Então já aparece direto para nós aqui, ó, o ômega ao quadrado vezes o raio. Bom, quem que é a normal? A normal nós vimos em Y, é a massa vezes a gravidade. Tudo isso dividido pelo coeficiente de atrito, que é igual a massa vezes o ômega ao quadrado que nós queremos, vezes o raio. M de um lado, M do outro, para você não se desesperar mais. Peão, a massa da pessoa não foi fornecida? Não foi porque ela se anula, não vai interferir no nosso resultado, né? Então o ômega quadrado vai ficar o G, que vale 10. É a gravidade, né? Tudo isso dividido pelo μ, que é o coeficiente de atrito, que ele falou que vale meio. E o raio, que estava multiplicando o ômega, vai passar para o outro lado dividindo. E ele garantiu no texto que esse raio vale 4 metros. Portanto, meninos, nós vamos chegar aqui, ó. 4 vezes meio dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, raiz quadrada de 5, a gente descobre que a nossa velocidade angular é raiz quadrada de 5 radianos por segundo. Se você quiser colocar, a raiz de 5 vale aproximadamente 2,24 aproximadamente radianos por segundo. Fechou, meninos? Grande abraço a todos, então, e nos vemos numa próxima. Até mais.